Bem-vindo à aula 2. Espero que o exercício tenha sido de utilidade para vocês. É importante a prática desse exercício que eu deixei na última aula, porque no final vocês vão entender que ele serve como parte para a preparação para a meditação. Então, dando sequência agora ao nosso estudo, da meditação, vamos passar um pouco sobre a parte teórica ainda, dizendo um pouco o que é a definição de meditação. Então, como vocês podem ver, a meditação pode ser definida como uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento, determinado assunto ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. O termo também se refere a práticas adotadas por alguns caminhos espirituais ou religiões. Textos orientais consideram a meditação como instrumento que leva em direção à libertação. Então, em outras palavras, a meditação ela é uma prática. Então, vocês vão entender que é necessário praticar, São técnicas, então técnicas bem definidas, bem estruturadas, para que você possa fazer a prática e com isso ter os seus ganhos. Aqui fica claro, você tem que focar a sua atenção num determinado objeto, num assunto, no pensamento, num texto que você possa ler. Existem várias maneiras, Para que serve tudo isso? É para alcançar um estado de clareza mental, e ter uma emoção mais definida, mais pura, mais suave, sem toda essa confusão que normalmente acontece dentro da cabeça da gente. Em alguns caminhos espirituais ou religiões, os textos orientais consideram a meditação como um instrumento que leva em direção à libertação. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas os judeus, ou já viram alguma prática, ou até algum de vocês podem ser que seja da religião judaica, eles fazem, durante a leitura, um movimento para frente e para trás. E esse movimento leva a vamos dizer assim, quase um transe, porque conforme ele fica balançando, ele entra num estado meditativo, para desviar a atenção de outros pensamentos que possam vir. Já nas religiões, na religião católica, por exemplo, o terço, aquela repetição de várias orações, isso também leva a um estado. Já no budismo, existem os mantras, então aquele canto que você usa, também tem o mesmo objetivo. Em outras culturas, mesmo que sejam escolas esotéricas, eles usam os sons vocálicos, como vocês vão ver, a gente vai acabar usando um pouco de sons vocálicos aqui no nosso exemplo, de meditação guiada. Também tem esse intuito. Cada um deles com ligações diferentes, pode ser para que você alcance um pedido de alguma coisa que você fez, para que você entenda melhor um assunto que você está pensando, para que você possa libertar os seus chakras, enfim, são N motivos aí, tá? Então isso é um pouco da definição. Algumas definições também do que é meditação estão relacionadas a uma prática ou técnica, outras vezes relacionadas a uma explicação de um estado de consciência, ou simplesmente são usadas como um verbo. Então, um pouco daquilo que eu falei, Prática, técnica, ao contrário, você aprende a técnica para poder praticar. Pode ser também definida como um estado, de consciência que você atingiu, ou simplesmente um verbo. Eu medito, tu meditas, ele medita, enfim. Algumas definições que normalmente são usadas para a meditação são: prática de focar a mente em um único objeto,
né? Então, quando eu falei para vocês do exercício da aula passada, né, usando a piramidezinha, né, que vocês podem usar qualquer tipo de objeto que vocês tenham em mão, de sua preferência, eles ajudam você a focar a sua atenção. De uma maneira ou de outra, eles vão tirar a sua atenção daquilo que está te preocupando, né, ou daquilo que você estava fazendo para aquele objeto em si. Outra, uma abertura mental para o divino, objetivando a orientação de um poder mais alto. Então eu tenho um pedido para fazer a Deus, né, independente da sua religião. Então você se concentra, faz uma oração, que não deixa de ser uma meditação também, né? E aí, isso acaba te elevando. Um estado de silêncio que é vivenciado quando a mente se torna vazia e sem pensamentos. Então esse é um momento legal, né? Que você consegue esvaziar os seus pensamentos, né? E sua vida acaba passando como um filme pela sua mente e você simplesmente não está pensando em mais nada, está com a mente livre. Contemplação da realidade e seus aspectos, né? Você começar a ver as coisas de outra maneira, né? Aquilo que você não estava se dando conta, de repente você vai começar a se dar conta. Desenvolvimento de uma determinada qualidade mental, né? Como energia, concentração plena, atenção, bondade, são N motivos aí, né? N atitudes e consequências que podem ter. Pensamento sustentado e aplicado em um tema, como na meditação cristã, como eu acabei de falar, né? Um texto, né? Uma oração, ou um terço que você estiver rezando, ou um texto que você leu, que você quer ter uma interpretação melhor que ele, não pode ser um texto muito comprido, enfim. Com a prática você talvez consiga, talvez até meditar a respeito do conteúdo de um livro, né? E ter coisas... revelações que você não teve no momento que estava lendo. Tudo isso com a prática é possível. Ainda que algumas definições da palavra meditação usadas por diferentes religiões sejam bem diferentes e até mesmo contraditórias, né? Uma contradiz com a outra, mas esse não é um ponto que a gente vai entrar aqui no debate. É ponto comum, né? Que apontem para uma realidade interior e o desenvolvimento, compreensão, né, dessa realidade. Então, a compreensão do que é a meditação deve ser feita sempre dentro do contexto em que ela é apresentada, né? Da religião ou da escola que a apresenta. Caso contrário, as distintas explicações podem se tornar contraditórias, né? Como a gente falou. Mas agora, vamos tentar traduzir essas definições aqui para a nossa realidade, né? Tudo isso que eu falei até agora é muito bonito, né? Mas como isso funciona, né? Meditação quer dizer não pensar em nada enquanto se pratica? Então deixa a pergunta para vocês. Não, né? Em um primeiro momento você vai tentar esvaziar a sua mente e no segundo momento você vai ter um tema, né, sobre a sua meditação. Mas não se desespere, né? Tudo tem um começo. Lembre-se, né, que uma longa jornada, né, ela começa com um simples passo, né? Então, é isso, vamos em frente. E aí eu pergunto de novo, mas como paramos um avião em pleno voo? Dá? Não, né? Não é possível fazer isso, né? Ele tem de parar aos poucos e aterrissar. Então, nós também somos assim, né? Cada um tem o seu tempo e necessita de algum artifício para se colocar em silêncio para poder realizar a sua meditação. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, né? Um norte para algumas coisas para vocês, para que vocês possam reter a sua atenção, né? E evitar os pensamentos dispersos, de maneira que, com o tempo, vocês vão acabar tendo seus próprios artifícios, né, seus próprios insights, né, de coisas que podem ajudar você a entrar nesse estado. Então, no começo, sempre, né, não é uma tarefa simples, mas a prática, né, ela tem demonstrado ser eficiente para conseguir melhores níveis de concentração. E com certeza isso vai te ajudar a ter melhor nível de concentração, pode ter certeza.
Então, no final desse mini curso, eu vou fazer uma introdução à meditação e ensinar uma técnica bem simples, né, passo a passo, mas bem eficiente para muitas pessoas. Essa técnica que eu vou utilizar, ela é utilizada pelos Rosacruzes. Eu não sei se alguém conhece, né, mas caso queira conhecer, é bem interessante. Eu já sou Rosacruz há mais de 20 anos e foi por intermédio da Rosacruz que eu acabei conhecendo a meditação. Mas ela não difere muito de outras técnicas, de outras filosofias, né? Tem os seus particulares, claro, cada uma delas tem, e é aí que a gente vai fazer essa prática. Lembrando que a Rosacruz não tem nada de religioso, né? É uma escola filosófica, e como todos os praticantes, estudantes, né, de Rosacrucianismo são de várias religiões, de várias culturas, tanto homens como mulheres, né? Não tem nenhuma preferência por opção sexual, vamos dizer assim. Eu gosto bastante, porque é bem livre, né? Então, assim, não vai ofender nenhum de vocês aí com a sua religião ou suas práticas, tá? Eu não vou falar muito sobre a Rosacruz, se alguém tiver interesse vocês vão atrás, o intuito aqui não é esse, né? Mas eu estou citando aqui que a meditação que a gente vai fazer é baseado no tipo de meditação que eles usam, tá? Então, depois de eu ensinar esse passo a passo, eu vou fazer uma meditação guiada com vocês, né? Vai ser bacana. E uma coisa que é importante, né? São os benefícios que você tem logo no início. Então, quase 90% das pessoas, né, que iniciam na prática já conseguem perceber os resultados no primeiro dia. Isso é bem verdade, vocês vão perceber que realmente isso funciona. Bom, pessoal, agora estamos terminando aqui a nossa aula 2. Eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Para vocês praticarem como aquele primeiro. Então, a cada aula eu vou deixar um exercício para que a gente possa, no final, juntar todos esses exercícios. Vocês vão ver que isso é um passo a passo da meditação. Então, eu vou pedir para que vocês se sentem em uma posição confortável, né? Normalmente, o que eu gosto é que os pés estejam bem apoiados no chão, né? Um pouquinho afastados um do outro. As mãos sobre as pernas, né, ou sobre os braços da cadeira, se você estiver numa cadeira como essa aqui, que tem apoio de braços, né. E eu quero que vocês fechem os olhos e façam um relaxamento, começando lá pelos dedos dos pés e vão até a cabeça. Então, façam essa prática, né, relaxando. Tenham calma, né, façam com calma e vão passando pedaço por pedaço do seu corpo, né, para que vocês possam entrar um pouco mais em contato com o corpo de vocês e sentir mesmo que esse relaxamento vai sair. Então, da seguinte maneira, por exemplo, né? Imagine os olhos fechados, imagine os seus dedos dos pés, né? Tente visualizar eles, né? E no segundo momento você imagina que está relaxando eles, né? Como se eles estivessem se soltando por partes, né? Então, passa pela sola do pé, os calcanhares, peito do pé, tornozelo, joelho, coxas, quadril, costas, né? Até chegar na cabeça. Tá bom? E na próxima aula a gente se vê. Espero vocês, ok? Obrigado e até lá.